pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui a nossa epopeia da infância. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a infância na antiguidade. Quando a gente pensa em antiguidade, a gente já lembra logo do Egito, de Roma, da Grécia, né? Não podemos esquecer os gregos. Mas o que define a antiguidade? Será que são as colunas gregas, o Coliseu romano, as pirâmides do Egito, né? Tudo isso faz parte da antiguidade. Foram grandes construções, grandes obras da produção humana que foram feitas na antiguidade. Mas todas elas têm um fator em comum. Todas elas foram produzidas pelo trabalho escravo. Então, o que vai definir a antiguidade, o período da antiguidade, é esse fator em comum. É o surgimento da escravidão, o surgimento do trabalho escravo. Em algum momento da história, alguma daquelas sociedades comunitárias do comunismo primitivo que viviam da caça, da pesca, da coleta, em algum momento elas perceberam que era mais fácil você tomar a produção da outra comunidade do que você produzir por si próprio. Talvez não seja tão maquiavélico assim, né? Talvez eu imagino que em algum período de escassez, né, climática, levou essas tribos a lutarem entre si, essas comunidades lutarem entre si, utilizarem os seus recursos que antes seriam para caça, né, para matar outros animais para alimentação, usar esses recursos para a guerra, surgimento da guerra. E logo depois eles foram percebendo que era mais fácil fazer com que aquela outra comunidade trabalhasse para mim, né, para minha comunidade, do que ir lá e tomar todo o recurso dela, sempre ficar fazendo guerra com ela. Daí surge a escravidão. Escravidão, guerra, escravidão, elas andam juntas. E alguns desses povos, né, eles vão se fortalecer, vão engrandecer, como foi o Egito antigo, a Grécia, Roma, todos eles tiveram em comum o escravo como força de trabalho. E porque eles tinham os escravos e tinham mais tempo livre para fazer outras coisas, inclusive para meditar, para fazer filosofia, etc. O surgimento da escravidão também traz junto com a humanidade o surgimento da crueldade humana, ou a ampliação dessa crueldade. E essa crueldade humana, ela vai refletir diretamente na forma como as crianças vão ser educadas. Tá aí, a infância, né? Como é que a antiguidade observava a infância? Porque se nas sociedades do comunismo primitivo, as sociedades primitivas, as crianças participavam diretamente da atividade produtiva, tinham que trabalhar para comer, e elas aprendiam de tudo que aquela comunidade realizava, tudo lhe era permitido, todo aprendizado. Nas sociedades de classe, que vão ser as sociedades da antiguidade, o surgimento das classes sociais, né? A classe dos escravos que trabalham e a classe dos homens livres que vão exercer o domínio. As crianças também vão estar participando dessa divisão e vão ser educadas segundo essa divisão. E é o surgimento dos castigos como forma de educação. Porque nas sociedades primitivas, embora a criança participasse da atividade produtiva,
ela não era castigada por isso, se ela não fizesse a coisa correta. Não havia castigos, né? O castigo vai surgir nas sociedades de classe, porque essa vai ser a forma como o escravo vai ser tratado nessa sociedade de classe. E a criança nessa sociedade de classes, ela vai ser tratada como um escravo, ou tal qual um escravo no período da sua infância. Tanto é que eles, em muitas sociedades, o mesmo termo utilizado para chamar as crianças são os termos utilizados para chamar os escravos. Os escravos são chamados de meninos, porque são seres que não têm o pensamento elaborado, né? Segundo o Sócrates nas escrituras do Platão, o escravo ele não é um ser humano, né? Ele é um instrumento vocal, um instrumento que fala. E a criança, enquanto estiver no período da infância, mesmo os filhos dos homens livres, eles estão num patamar de igualdade do escravo, ou até abaixo do escravo, porque muitos deles são educados pelos escravos, pelos próprios escravos, né? Mas as sociedades de classe que vão surgir, essas sociedades elas vão se complexificar cada vez mais e vão ter diferenças muito grandes também na educação das crianças. A gente vai ver na própria Grécia, né, enquanto Atenas você vai ter a figura do pedagogo, da criança que vai ter que ser educada dentro de uma paideia grega. A gente vai ter o outro lado do Esparta, que vai ter uma educação militarizada, né? O garoto fica até os 7 anos de idade no convívio da família. Depois dos 7 anos de idade, ele é retirado desse convívio e é levado para treinamento militar até os 30 anos de idade, quando ele retorna para se casar. Ele vive só com seus companheiros, né, homens, e numa atividade militar dos 7 até os 30 anos praticamente, e só retorna depois para casar e criar a família para manter a comunidade espartana. Então são essas as diferenças da educação. E na educação da antiguidade, e que vai prevalecer também nas sociedades de classe, né, a educação não vai ser para todos, vai ser uma educação diferente, né? Os filhos dos escravos, as crianças escravas, elas vão aprender com o trabalho, a partir do trabalho escravo, né? Elas vão aprender aquilo que os pais fazem, né, dentro da sua atividade de trabalho escravo. Os filhos dos homens livres vão ter liberdade para aprender. Daí surge a própria escola, a ideia de escola que vai surgir, né, como um espaço especial para que as pessoas possam aprender de tudo, né, de tudo que é livre, filosofia, as artes, etc. Na Grécia, o termo escola, né, escola, vai significar o lugar do ócio, porque os gregos, o ócio era o mais importante para a Grécia, né? O trabalho era coisa de escravo e o ócio era o momento da criatividade do homem, então o ócio tinha que ser aprendido, né? Tinha que dar valor para o ócio. Por isso a escola era o lugar do ócio, o lugar onde as pessoas iam aprender, né? Esse termo surge daí, da escola. Então a gente vai ter uma sociedade dividida em classes, a infância também já vai ter a sua divisão de classes, né? E a forma de ensinar e aprender vai se relacionar dependendo da classe que você nasceu e que você vive. Se você é escravo, você vai aprender com a prática, vai aprender ali o trabalho. Se você é homem livre, você vai aprender o que você achar necessário, a liberdade e o domínio, inclusive, né, sobre
a natureza, a sociedade e sobre os escravos, né? Por isso o ensino da política, a relação da democracia entre os homens está relacionado nesse processo de escolarização do homem, né? Então é isso, gente. A infância na antiguidade ela tem essas características, como eu falei, né? A infância ela não teve vida fácil, né? Não tem um sentimento fácil. Esse sentimento que a gente tem hoje, ele é uma construção histórica e as crianças penaram muito na história para conseguir um espacinho mais exclusivo nos nossos corações. Beleza? Próximo vídeo a gente vai falar sobre a sociedade medieval, tá? E aí a gente vai ver a infância no período medieval. Abraço para vocês. Tchau.